Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana Paixão, bem-vindos ao curso Entrelinhas Cinematográficas. Estamos aqui na nossa reta final, nos últimos vídeos, nas últimas dicas, últimos ensinamentos que nós temos para repassar para vocês. E hoje nós vamos falar sobre comercialização. Então, produzir o meu curta, produzir o meu vídeo. Fiz ali a minha produção audiovisual, o que eu faço agora? Fiz um investimento, o que eu faço agora para que eu consiga entrar no mercado, para que eu consiga ganhar dinheiro? É possível ganhar dinheiro? Não é? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo ele é mais especificamente mais focado também na situação do Brasil, na situação aqui da minha cidade, Ananindeua também, de certa forma. Então, né, em outros países provavelmente tem outras realidades, em outras capitais, em outros estados também provavelmente tem outra realidade, né? Aqui a gente tem Belém perto, mas Belém não é um estado do Pará como um todo, não é um estado que a gente tem uma facilidade de entrar em contato com empresas privadas em relação a coisas artísticas no geral, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade e como é que funciona essa parte de comercialização, essa parte de até mesmo de publicação da sua produção, ok? Da sua produção audiovisual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente, posso ganhar dinheiro? Consigo ganhar dinheiro? Consegue. Uns meios são mais fáceis do que outros, uns meios você tem mais concorrência do que outros. Na verdade, eu não vou nem dizer que é mais fácil, ele é um pouco menos difícil. Depende muito também do estilo de produção que você está fazendo, depende muito da equipe que você tem, do tempo que você tem, enfim, vai aí depender do seu contexto, tá? Existem algumas opções que você pode seguir. A primeira opção é a opção mais famosa, é a opção que a gente vê muita gente fazendo, é a opção que a gente tem ali uma grande quantidade de acesso, é a opção de publicação em alguma plataforma. Por exemplo, o YouTube, ok? Então, quando a gente fala de YouTube, você pode ali estar criando uma conta, criando ali uma conta em que você pode colocar a sua produção. E aí eu recomendo, nesse sentido, você começar com produções menores, para que quando você coloque ali a sua obra-prima, o seu curta-metragem, você consiga já ter um público ali para assistir você, tá? Então, nessa parte do YouTube, você tem todo um algoritmo por trás. Você precisa postar com certa regularidade, você precisa considerar o que você está postando ali. Você, inclusive, pode fazer vídeos de como foi produzir o seu curta-metragem, ok? Para que você consiga alcançar esse engajamento. É um passo que ele não exige tanto investimento, talvez, ele não exige que você corra tanto atrás, entre aspas, né? Ele dá bastante trabalho sim, e ele também não é uma coisa certa, se vai dar certo ou não. Ele é um processo longo também, né? Porque geralmente quando a gente fala de canais no YouTube, demora um tempo para que dê certo, demora um tempo para que você seja ali encontrado pelo algoritmo e mostrado para pessoas diferentes, mas é uma opção para caso você não tenha tempo de criar um projeto bonitinho e, enfim, fazer toda a documentação e tudo mais, para a segunda opção, que eu vou falar daqui a pouco. Então, se você não tivesse tempo, não tivesse disponibilidade, tem essa opção que você pode ali começar fazendo os vídeos, postando com frequência, sobre o seu curta, sobre a produção do seu curta, para que você consiga o engajamento que você precisa para quando você postar o seu curta, você tenha ali as suas visualizações. E a partir de um tempo você acaba conseguindo ali monetização em cima daquilo que você utilizou. Ok, não gostei dessa opção, queria uma segunda opção, como é que eu posso fazer isso? Qual é a segunda opção? Então, no Brasil a gente tem algumas leis, alguns editais de incentivo à arte, né? Então você pode procurar na sua cidade, você pode procurar no seu estado quais são esses editais, você pode procurar quais são os valores, quais são as exigências, como é que funciona.
e você pode começar a criar o seu projeto para conseguir inscrever o seu projeto nesses editais. Você pode ali estar começando com os seus editais, com esses editais, porque aqui, quando você fala de editais, você acaba tendo uma visibilidade maior, você acaba tendo ali, recebendo um investimento que você pode estar aplicando, então estar comprando equipamento que você não poderia, caso, né, não tivesse esse investimento, esse tipo de coisa. Então, isso também é um jeito interessante de você conseguir ganhar um dinheiro ali com aquela produção. É claro que, geralmente, os editais eles vão mais ajudar você a comprar o seu equipamento para você conseguir produzir, do que, de fato, a você conseguir lucrar aquela produção. Mas isso já é um começo, né? Outra coisa que o edital também ajuda e que você se inserir na comunidade artística local é você ter um networking. Então, sempre tem aquela pessoa que conhece aquela pessoa, que conhece outra pessoa, que conhece aquela outra pessoa lá e tudo mais, que está criando um projeto e queria muito alguém para escrever o roteiro, que queria muito alguém para editar o vídeo, queria muito alguém para fazer isso, para produzir, para fazer aquilo, ok? Então, você sempre tem ali, é muito importante você ter um networking, você ter ali uma ligação de conexões de trabalho, conexões artísticas, ok? A depender da cidade que você mora, vai ser mais fácil ou mais difícil. Eu sei que, por exemplo, em São Paulo, que é um núcleo artístico muito maior do que em Ananindeua, é muito mais fácil e muito mais rápido de você criar essas conexões artísticas do que em Ananindeua, por exemplo. Né? Você pode ter conexões com a comunidade local, sim, a comunidade local, mas nem sempre isso vai te dar oportunidades incríveis e tudo mais. Né? É claro que é muito importante você agarrar todas as oportunidades possíveis, mas se você quer ali transformar isso que você está fazendo, transformar a sua produção no seu emprego, transformar a sua produção em algo que sustente e pague as suas contas, nesse caso, você precisa ali ter conexões muito boas no meio. Então, a depender de onde você mora, se você tem ali uma comunidade artística local muito forte, é muito interessante que você se insira aos poucos, que você conheça as pessoas, que você troque ideias, não somente pela questão financeira, tá, gente? É claro que, a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, é claro, óbvio, mas a parte de troca de ideias, troca de conhecimento, troca de experiência também é muito importante. Então, isso é uma parte que eu indico que vocês levem em consideração também, tá? Outra coisa que também ajuda na comercialização é você produzir coisas mais comerciáveis, coisas mais vendíveis no começo. Sei que quando a gente tem ali uma veia artística, a gente quer criar coisas diferentes, quer criar coisas que tenham a nossa cara, mas nem sempre isso é um bom começo monetariamente, financeiramente. Então, se você produz uma coisa que é mais vendível, que é mais consumida pelo público, você acaba ali capturando a atenção de alguém. Por exemplo, se você produz uma coisa muito interessante que vai ali capturar a atenção das pessoas, e aí uma pessoa veja essa sua produção e fala, você fez ali um vídeo de 2 minutos, eu queria transformar em um curta de 40 para colocar no festival. Vamos lá! Então você acaba sendo descoberto também, ou descoberta, por produtores, por empresas e tudo mais. Tá? Então isso pode acontecer. E é claro, gente, eu tô fazendo isso e não tá acontecendo. Também tem muita questão de que é um mercado muito grande, com poucas oportunidades, considerando o tanto de pessoa que tem nesse mercado, né? O tanto de gente querendo fazer ali o seu trabalho em relação ao meio artístico e o quanto que as pessoas pagam para isso, né? Então, acaba que às vezes a gente tenta e não consegue fazer o que a gente quer. Mas é muito importante que você tenha ali os métodos, que você tenha
o jeitinho para que você consiga ter um retorno, para que você consiga iniciar nesse mercado artístico. Bom, gente, foi isso por hoje. Muito obrigada pela participação nesse curso, que foi um prazer tê-los aqui. E vejo vocês na próxima, nossa próxima aula. Nosso próximo vídeo é um vídeo de conclusão, de despedida. Então, até a próxima. Tchau, tchau.